Senador, a questão da diplomacia brasileira nunca foi um tema que cativou multidões. E, desde o início desse governo, ao contrário dessa nossa tradição, me parece que debater a diplomacia, os caminhos da nossa diplomacia, virou assunto de bar. Assim, as pessoas gostam seja para apoiar o que está sendo feito, seja para criticar violentamente o que está sendo feito. No mínimo, é um dado curioso e novo que o Brasil esteja tão interessado pelo tema da nossa inserção internacional, nosso relacionamento com os outros países. Eu queria começar pedindo para o senhor fazer um balanço ponderado do que o senhor viu nesses primeiros 100 dias. E o André quer complementar a minha pergunta. Queria só pegar carona na sua pergunta. Que esse balanço fosse feito à luz de uma declaração que o senhor deu, uma definição que o senhor fez, que eu achei forte, importante. O senhor disse que o Itamaraty hoje promove, aspas, a política externa da destruição, fecha aspas. Creio que qualquer balanço que se dê nos 100 dias do atual governo vai chegar à conclusão unânime de que o Itamaraty está entre os piores avaliados, né? Talvez só o Ministério da Educação, em grau de confusões, ultrapassou o Itamaraty. Em parte, isso até explica o que você está dizendo, né? O Itamaraty está na boca do povo, não no sentido favorável, mas no sentido de se comentar os passos equivocados, né? Nós estamos com uma situação que eu não me lembro que tenha havido. Você sabe que eu sou um historiador da política externa brasileira. Eu acabei de escrever um livro, A Diplomacia na Construção do Brasil, e foi essa a minha especialidade a vida toda, né? Eu não me lembro de nenhum momento, nem mesmo na monarquia, em que o Brasil tenha caído tão baixo, né? Eu creio que isso se deve a muitas razões. A primeira é justamente essa da pergunta que me foi feita, da desconstrução, da destruição. E eu creio que isso vai além da figura menor do chanceler, né? É, sobretudo, algo que emana do próprio presidente da República e do seu núcleo duro, né? Dos seus filhos, das suas ideias estapafúrdias, vindas por intermédio do Olavo de Carvalho. Há um episódio muito revelador no jantar que houve na Embaixada do Brasil em Washington. Num certo momento, o presidente Bolsonaro, que não estava lendo nenhum papel, portanto, eram ideias dele, ele disse, são ipsis literis, eu fiquei tão impressionado que eu fui procurar. Ele disse, o Brasil não é um terreno livre, onde nós podemos construir alguma coisa em favor do povo brasileiro. O Brasil é um terreno onde nós precisamos desconstruir, destruir muita coisa. Isso me espantou, porque nós todos, brasileiros, sempre olhamos o Brasil como uma obra em construção contínua. E nós olhamos para o passado como algo que trouxe, cada momento, cada fase, cada governo, todos trouxeram uma contribuição. Juscelino, Getúlio, os militares, mais tarde, Fernando Henrique, Itamar, Lula, todos trouxeram uma contribuição. É a primeira vez que eu vejo um governo que chega com essa ideia da desconstrução, da destruição. A meu ver, é isso que explica o que o Rodrigo Maia disse, não aqui, mas numa entrevista, há umas 3 semanas atrás, quando ele dizia que este é um governo sem ideias, sem projetos. Ele hoje disse alguma coisa. Repetiu, né? Também.
Ele disse alguma coisa, por exemplo, dizendo que esse grupo que chegou ao poder questionava o Bolsa Família, questionava o Minha Casa Minha Vida, mas não foi capaz de mostrar o que eles colocariam no lugar desses programas. Portanto, é um grupo que não tem ideias, né? Quem tem é o Guedes, né? Quem tem é o Moro, mas que não pertencem àquele núcleo realmente central, né? Agora, voltando ao Itamaraty propriamente dito, isso leva a um problema de contradição essencial e difícil de resolver. Eu estava ouvindo com atenção o que disse o meu colega Marcos Troijo, e devo dizer que, em geral, concordo, acho que ele saiu muito bem, salvo na questão da OCDE, que eu acho que tem sido vendida, como se diz nos Estados Unidos, por um preço maior do que ela vale. Há uma tendência aqui de oversell, de tentar fazer passar a OCDE por uma espécie de panaceia, coisa que ela não é. Tanto assim que a Grécia, que até pouco tempo atrás era o modelo do país falido, sempre fez parte da OCDE, né? O México faz parte. O México também faz. Portanto, há muito exagero nisso, né? Mas vamos dizer que algum benefício existe, né? Então, voltando ao que dizia o Marcos Troijo, tudo que ele disse aqui é perfeito, só que é o contrário do que o Itamaraty diz, é o contrário do que o Ernesto de Araújo diz em discursos, em entrevistas, diz e reincide constantemente. Você mesmo, eu vi, muito corretamente, perguntou a ele sobre a China. E ele se defendeu bem, afinal, ele faz parte do governo e é a posição dele. Mas é preciso lembrar que quem disse que a China quer comprar o Brasil, não do Brasil, foi o próprio presidente Bolsonaro. E já disse mais de uma vez. Já disse no período antes de tomar posse e repetiu depois. Isso causou um enorme mal-estar com a China e até agora está se tentando consertar isso, né? Inclusive, o presidente aceitou que agora vai lá, mas o que isso mostra é que, por exemplo, naquelas coisas fundamentais que o Marcos aqui muito bem disse, necessidade de crescer por meio do comércio exterior, necessidade de ter uma estratégia, de aproveitar as oportunidades da globalização, nisso ele espelha muito bem as ideias do grupo do Paulo Guedes, mas que não são as ideias do núcleo duro. Outra vez eu digo, não é tanto o Ernesto Araújo, porque o Ernesto é uma figura menor, mesmo dentro do Itamaraty, ele nunca se destacou. Eu nunca o vi, não o conheci, apesar de ter passado lá muitos anos, ter sido professor do Instituto. Ele não era daquelas pessoas que se comentavam, né, como uma figura destacada. Então, ele não tem muita importância. Agora, o que tem importância nessa área é o filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, que é a pessoa que negociou toda a ida aos Estados Unidos, né? É ele e é aquele grupo que gira em torno dele e que está agora na presidência. Então, nós temos uma situação em que, de um lado, há uma estratégia de valorizar a globalização e o comércio exterior e a China. Por exemplo, tudo que ele disse aqui, o Marcos, sobre a Ásia, é impecável. A Ásia, a partir do ano que vem, em conjunto, as economias asiáticas serão maiores do que todo o resto do mundo somado. Por isso é que se diz que vai começar o século asiático. Mas isso não está na prioridade da política externa. Se você for olhar, por exemplo, o discurso do Ernesto, ele só cita 5 países que, segundo ele põe no plural majestático, os países que nós admiramos: os Estados Unidos de Trump, o Israel de Benjamin Netanyahu, a Nova Itália do Matteo Salvini, a Hungria de Viktor Orbán e a Polônia,
que é um país de direita. Portanto, você vê que nas prioridades não está a China, não está a Índia, não está nenhum dos países dos BRICS, não está o grupo dos 20, não está a Argentina, não está o Mercosul, não está o México, não está a Aliança do Pacífico. Portanto, isso é significativo. Quer dizer, essa é uma política externa, quando ele define assim, uma política externa de cunho marcadamente ideológico. O senhor acha que é essa política externa que vai se implementar durante o governo inteiro? Agora eu que vou pegar uma carona na pergunta do André. E se não seria importante a gente fazer aqui uma distinção entre declarações eventualmente estapafúrdias que são feitas e a política propriamente dita? Porque muitas vezes me parece que a gente faz barulho demais por coisas que não têm lá tanta importância assim com o passar do tempo. Vamos pegar aqui a frase, menino veste azul, menina veste não sei o quê. Tá bom, não foi bem imposta? Certamente que não. Mas não mudou drasticamente a vida do Brás. E, no entanto, é uma frase que a gente ainda está discutindo. Se no fronte internacional, a gente não deveria fazer essa distinção também para tentar entender, afinal, qual será, bem na linha do que o André sugeriu, qual será a real política externa? Olha, em política internacional, as palavras e a forma, às vezes, contam mais do que o conteúdo. Entende? A forma é muito importante, portanto, cada palavra, cada declaração que se faz em diplomacia, às vezes vai levar 10 anos, 20 anos para desfazer. Entende? Então, essas coisas têm peso. Como você muito bem disse, o maior defeito dessa política externa é que ela é essencialmente uma política ideológica. Ao contrário do que ele mesmo diz, né? O próprio Bolsonaro, aqui o Marcos lembrou que ele toda hora diz que vai fazer negócios sem viés ideológico. Mas isso é o que ele diz, não é o que ele faz, né? Na prática, ele é um homem totalmente orientado pelo viés ideológico, em todos os aspectos, e só se ilude quem quiser, porque isso é claro em tudo, né? Agora, veja você disse que é uma questão de palavras, mas não é bem assim. Quando se dá um balanço nesses 100 dias, é preciso dar um balanço não só naquilo que se fez, mas no que se deixou de fazer, que tinha sido anunciado e que causou muito dano. Eu vou lhe dar 3 exemplos. A ideia de que o Brasil ia conceder uma base militar aos Estados Unidos, que é um absurdo total. O Brasil, em 200 anos de vida independente, só concedeu bases uma vez na Segunda Guerra Mundial. Voltou atrás porque os próprios militares estrelaram. Segundo, a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, que não se consumou, mas causou um dano enorme, né? E que está causando até agora. Terceiro, o anúncio de que o Brasil ia sair do Acordo Climático de Paris por razões completamente falsas, e que nós não podíamos cumprir o compromisso, quando naquele mesmo momento, em dezembro do ano passado, o ministro do Meio Ambiente, do Temer, estava fazendo uma declaração que o Brasil tinha se adiantado 2 anos ao cumprimento dos objetivos. Então, nisso também se recuou. Mas, em tudo isso, se causa um dano enorme, um dano de imagem, um dano de hostilizar gratuitamente grande parte do universo. Você veja, por exemplo... E dano para os negócios, né? Por exemplo, no caso do mundo árabe, certamente dando para os negócios. O mundo árabe e o Irã, hein? É preciso lembrar o Irã. O chanceler, numa viagem muito pouco coberta pela imprensa e que nem figura na página oficial do Itamaraty, foi, não sei bem porquê, compareceu a uma reunião em 15 de fevereiro, em Varsóvia, convocada pelos americanos, que queriam fazer pressão sobre os europeus para saírem daquele acordo com o Irã, né? A reunião fracassou, porque os 3 ministros que deviam ser pressionados não foram. A ministra da União Europeia,
o ministro do exterior da França e o ministro do exterior da Alemanha, mas serviu como uma espécie de clube dos países inimigos do Irã. O nosso ministro foi lá, tomou posição contra o Irã. Ora, os americanos são contra o Irã porque o Irã se tornou uma potência regional no Oriente Médio, faz sombra aos aliados americanos, Israel, em primeiro lugar, e a Arábia Saudita. Os americanos são muito antagônicos ao Irã. Agora, o Irã para o Brasil representa 7% do destino das exportações de carne, tanto quanto toda a União Europeia junta. Nós vendemos, no ano passado, $1 bilhão de milho para o Irã. Durante alguns meses, o Irã foi o único mercado de milho para o Brasil. Nós vendemos $500 milhões de soja, $400 milhões de carne. Por que cargas d'água o Brasil tem que brigar com o Irã? E a Varsóvia, sem nenhuma razão. Você vê, é exatamente o contrário do que o Marcos disse aqui. E qual que seria uma racionalidade? Sei lá, se fosse especular, o que tem por trás disso? É só ideologia ou tem alguma outra explicação? Não, é que, ao querer melhorar a relação com os Estados Unidos, eles resolveram simplesmente aderir de uma maneira cega à agenda internacional americana. Acontece que a agenda americana não coincide com a nossa. Tem muita gente até que às vezes lembra que o Brasil teve essa posição na Guerra Fria, né? Na época do general Dutra, em 48, em 49. Mas, naquela época, a agenda americana de combate à União Soviética, de contenção do Exército Vermelho, coincidia com a agenda interna brasileira, que era a de colocar na ilegalidade o Partido Comunista, de intervir nos sindicatos que os comunistas dominavam. Portanto, para os setores dirigentes brasileiros daquela época, eram duas faces da mesma moeda. Hoje, não. Hoje, a agenda americana de segurança é, em primeiro lugar, a contenção da China. Tentar evitar a todo custo que a China se transforme, como você mesmo lembrou, não só na maior potência econômica, mas talvez tecnológica, né? O segundo ponto é a hostilidade à Rússia, por causa da Ucrânia, por causa da Crimeia. O terceiro, a hostilidade ao Irã, por causa do Iraque, por causa da Síria, por causa de Israel, né? E, em seguida, todo aquele rescaldo aquelas intervenções dos americanos, Afeganistão, Iraque, Líbia, a guerra civil da Síria, o terrorismo do Estado Islâmico, né? Então, é uma agenda que não tem nada a ver com a do Brasil. Por exemplo, os americanos querem solapar o Acordo Climático de Paris. Por que o Brasil vai entrar nessa briga? Nós temos muito a ganhar com o acordo. Então, qual é a ideia da submissão à agenda americana? É ideológica, né? Quer dizer, é paixão pelo Trump. Se apaixonaram pelo Trump, vamos nessa? Há uma parte que é essa adesão até pessoal ao Trump, que ficou clara na visita, né? A visita foi caracterizada pela bajulação e pela subserviência, né? Tanto assim que o nosso presidente fez uma coisa que jamais algum outro fez, né? De dizer que acredita que ele vai ganhar a reeleição, né? Com isso, ele alienou metade dos Estados Unidos, que os Estados Unidos está partido ao meio, né? Tanto assim que você viu agora que essa homenagem que querem fazer a ele, do Homem do Ano, né, já está sendo questionada, né? O próprio Museu de História Natural está pensando em cancelar a reserva, né? Ele foi criticado agora pelo prefeito de Nova York. Portanto, ele teve uma adesão até pessoal ao Trump, mas foi além disso, né? É uma adesão de caráter ideológico. A visita, no seu primeiro momento, deu a impressão quase de uma peregrinação religiosa. Aquele jantar de homenagem ao Olavo de Carvalho, ao Bannon, né? O Bannon é uma espécie assim de espírito das trevas, né?
para todos os setores abertos, progressistas dos Estados Unidos, né? Alguém homenagear o Bannon é quase inconcebível. A visita à CIA, nunca. Olha, eu servi 2 vezes como diplomata nos Estados Unidos, nos anos do Nixon, nos anos 70, e depois eu voltei como embaixador nos anos 90. Né? Ora, eu nunca vi nenhum presidente, nenhum primeiro-ministro estrangeiro visitar a CIA. Você visita o Congresso, né, que ele não visitou, mas visitar a CIA é a mesma coisa que você ir a Moscou querer ver a KGB, ou na época do Hitler, querer visitar a Gestapo, né, para ver os métodos da Gestapo. É uma coisa inconcebível, entende? Inconcebível. Embaixador, sobre o Itamaraty propriamente dito, do que o senhor sabe, como anda o clima lá no Itamaraty, e talvez mais importante do que isso, como é que fica olhando para frente? Esse dano, essas críticas que o senhor está fazendo, é algo que passível de ser revertido rapidamente, ou ficará aí um peso a ser carregado? Olha, o ambiente lá, pelo que eu ouço, é muito ruim, né? Muito ruim, porque nunca houve, eu creio, um ministro que tenha sido tão rejeitado pela casa, né? Quase que unanimemente. Né? As pessoas só não se manifestam abertamente porque dependem do ministro para serem promovidos, para irem para o exterior, mas a hostilidade a ele é quase que geral. Ele mesmo se desmoralizou muito, né? Porque aquele primeiro discurso dele, né? Que ele falou em Tupi-Guarani, aquelas coisas, né? Ele se tornou uma figura alvo de chacota, de zombaria. Não há nada mais humilhante para uma chancelaria ou para um ministro do que ser alvo de riso, né? De ridículo, né? Coisa que ele tem repetido, né? Porque o outro dia ele veio com aquela ideia extraordinária de que o nazismo é uma ideologia de esquerda, né? Foi ele o primeiro que levantou esse absurdo. Nesse né? sentido, tem uma pergunta que veio da plateia, de que declarações como de que o nazismo é de esquerda custam de que forma para o país? Um pouco o peso do que eu estava falando sobre as frases. Aí, eu acho que é tomado com hilariedade. Né? Um país que tem um ministro que diz isso provoca gargalhadas. Né? Na Alemanha, então, deve provocar gargalhadas com indignação. Né? Então, realmente, o grau de ignorância, o grau de distorção, porque o problema deles, ele é até um homem que lê, que escreve, tudo, mas eles têm uma visão da realidade do Brasil que é uma visão totalmente distorcida pela ideologia. Né? E eu tenho dito sempre, você sabe, em qualquer política, não só política externa, o passo inicial é sempre ter um diagnóstico correto, uma visão correta do país e uma visão correta do mundo. O mundo é de uma extrema complexidade. Né? O mundo de hoje é um mundo em que há problemas de todo tipo, a ascensão da China e da Ásia, os deslocamentos que isso traz, o aquecimento global, que é, a médio prazo, a maior ameaça que nós temos, né? Os problemas todos vinculados ao terrorismo, os refugiados, os imigrantes, a reação que isso provoca. No meio de todos esses problemas, existem também problemas que afetam, por exemplo, as pessoas que têm uma visão estreita da religião e que se sentem muito desestabilizadas pela mudança de costumes. Né? Esses problemas que nós vemos. Isso, eu vi que o primeiro ato do dia de hoje tinha sido a guerra cultural, né? Que o Demétrio ia falar. Então, essa guerra cultural, esse problema do aborto, né? Das diferentes tendências sexuais, da tolerância a isso, provoca em certas pessoas essa reação de crispamento, de fechamento. Né? Então, para eles, a visão do mundo se reduz a esse problema. Você sabe que, para eles, o mundo
é um cenário em que a civilização judaico-cristã se encontra sob ameaça. Ameaça do quê? De forças obscuras, como o marxismo cultural, o globalismo da ONU, que promove a igualdade de gêneros, né? O alarmismo ambiental, como diz o Araújo. Então, são várias forças que, segundo eles, conspiram contra o mundo. Eu admito até que esses problemas que afetam a eles são reais, representam 3%, 4% da realidade. Mas eles tomam isso como a realidade toda. E eles acham, aí numa distorção mais inacreditável ainda, que o grande paladino, o campeão da civilização cristã contra essa ameaça, é o presidente Trump, que, na verdade, ele mesmo jamais se considerou assim, né? Porque todo mundo sabe que o Trump só pensa nele próprio e na America First. Ele nunca disse que defendia a civilização judaico-cristã, né? No entanto, esses homens, com uma certa ingenuidade, acham que ele representa isso. E daí deriva tudo, entende? Inclusive essa adesão praticamente cega, né, a uma agenda que não corresponde à nossa. Porque você podia até me perguntar, eu acho até que, se me permite, eu gostaria de dizer, mas então qual deveria ser a agenda do Brasil? Ora, o Brasil é um país de um certo tamanho e é um país que tem uma característica ímpar entre os grandes países. Você vê, entre os BRICS, tirando a África do Sul, né, que é uma categoria à parte, o Brasil é o único que não é nem potência nuclear, nem potência militar. Por que o Brasil não é potência militar? Porque o Brasil não precisa, porque ele não tem ameaça. Ele, no ano que vem, em 1º de março de 2020, nós vamos completar, é o fim da Guerra do Paraguai, nós vamos completar 150 anos ininterruptos de paz com todos os 10 vizinhos que nós temos. E já foram 11, porque houve um período que o Equador também fazia limites com o Brasil. Ora, o Brasil, que não tem problemas de limites, não tem questões pendentes, não tem inimigos, que política devia ter? Devia ter aquilo que disse o Marcos aqui, utilizar o mundo, utilizar a globalização para resolver o nosso problema de subdesenvolvimento, através do comércio, por exemplo, apostando nessa ascensão da Ásia. Então, nós temos que ter uma política aberta a todos os horizontes, sem exclusões. Por que nós vamos escolher? Em lugar disso, nós estamos vendo um tipo de abordagem que não só é errada do ponto de vista da percepção do mundo, como é errada da percepção do próprio Brasil, né? Você sabe que na mensagem ao Congresso do Bolsonaro, há uma frase logo no início. Ele diz assim: há décadas e décadas que o Brasil resiste a uma ofensiva constante de destruição dos valores da civilização judaico-cristã. Ora, isso, para quem vê a história brasileira, é uma simplificação empobrecedora da história brasileira, décadas e décadas. Você sabe que eles atribuem o início disso ao Fernando Henrique, né? A social-democracia, né? Então, o que nós estamos vendo é uma visão enviesada. E, na prática também, para não dizer que é só palavras, como você tinha dito, na prática leva a muita confusão. Você vê aqui, o Marcos disse coisas belíssimas, né? Mas ele não disse que a Apex já teve 2 presidentes em 3 meses, né? Porque a Apex ficou no Itamaraty e, por causa dessa brigalhada toda, e você sabe por quê? Porque, embora eles sejam de boca contrários à velha política, eles nomearam para todos os cargos de diretoria da Apex pessoas do PSL, muitos aqui de São Paulo, que não têm nenhuma qualificação, ganhando salários de R$60 mil por mês. Embaixador, eu queria entender o seguinte: uma diplomacia de orientação claramente ideológica e um chanceler cercado por
pessoas, diplomatas, que não são simpáticos a ele. Vai ser possível implementar essa diplomacia? Eu só vou pedir que o senhor dê uma resposta concisa, porque a gente está premido pelo tempo aqui, então ficando como também um pedido que o senhor faça uma última reflexão aí sobre esses eu temas. vou dizer em poucas palavras. Não vai ser possível com o chanceler, mas já está ocorrendo uma intervenção branca. É óbvio que o Itamaraty hoje está submetido a um conselho de tutela, sobretudo dos militares, né? Do general Mourão, em primeiro lugar, mas também da ministra da Agricultura, Tereza Cristina. Então, o que nós estamos a assistir hoje em dia é um chanceler que provoca muita ruptura, provoca muito dano, e um grupo que entra para atenuar, para mitigar o dano. A figura mais destacada nisso é o general Mourão, né? O general Mourão agora está tratando da comissão mista Brasil-China, Brasil-Rússia, Brasil-Irã. O presidente aceitou aquele jantar com os embaixadores árabes, com a ministra Tereza Cristina. Quer dizer, menos mal, é melhor assim do que continuar naquela linha, por exemplo, de abrir a embaixada em Jerusalém. Foi bom até que tivesse havido o recuo. Mas, enquanto você está recuando, enquanto você está remendando os rasgos, você não está ampliando o que podia. Você está lutando apenas, você está correndo para ficar parado no mesmo lugar. Quer dizer, todas as oportunidades que nós podíamos explorar, nós não estamos explorando, porque criou-se esse clima inútil. Portanto, respondendo a sua pergunta, com o chanceler não dá. Agora, tem lá os adultos que estão evitando que ele invada a Venezuela, por exemplo, né? Que ele faça alguma coisa que depois não terá mais remédio, né? Eu acho que assim a gente amarra bem o dia, né, André? Porque a gente começou falando do peso da ideologia, que foi muito a intervenção do Demétrio, e que, de certa forma, a gente recupera agora no fim, e de que aí você pode ser mais pessimista, como foi o Demétrio, talvez caiba uma visão, talvez não tão pessimista, de que, de alguma maneira, esses grupos que estão brigando dentro do governo podem encontrar uma outra forma de convivência, como talvez é o que esteja acontecendo no Itamaraty, mas, de todo modo, como o peso, assim, nesses primeiros 100 dias ficou muito marcado, o custo que isso está trazendo ao país, né? Quer dizer, a gente está perdendo oportunidades e, no mínimo, está gerando aí muita discussão, muita briga, energia da sociedade, de alguma maneira, em pautas que talvez sejam inúteis, desimportantes. Bom, com isso a gente amarra bem o dia. Eu queria agradecer muito a presença do embaixador e pedir, por gentileza, uma salva de palmas.